Olá, a partir da Lei 13.165 de 2015, nós sabemos que a legislação eleitoral sofreu grandes modificações. Então, nós vamos falar na aula de hoje sobre o processo de impugnação de registro de candidatura. Antes de falar do processo de impugnação do registro de candidatura, é importante termos em mente o que vem a ser o registro de candidatura. O registro de candidatura, a partir da mini-reforma eleitoral, ele se dá inicialmente a partir das convenções municipais, as convenções eleitorais para as eleições de 2016. Então, as convenções elas devem ocorrer entre o dia 20 de julho de 2016 e 5 de agosto de 2016. Essa é a oportunidade em que os partidos podem, de alguma forma, da melhor forma que tentarem e acharem assim necessário, organizar e discutir e estabelecer quais serão os candidatos que disputarão as eleições em nome do partido ou da coligação no pleito de 2016. A partir dessa decisão, a coligação tem até às 19 horas do dia 15 de agosto para proceder o chamado pedido formal de registro de candidatura junto ao cartório eleitoral. Então, ele leva até o conhecimento da Justiça Eleitoral quais serão os candidatos da coligação, quais serão os candidatos do partido político. Esse prazo ele acaba definitivamente no dia 15 de agosto de 2016, às 19 horas. Eventualmente, pode ser que, por razão ou outra, o partido tenha se esquecido da candidatura de um ou outro candidato. Nesse caso, abre-se o prazo de 48 horas para o chamado registro individual, em que o próprio candidato leva ao conhecimento da Justiça Eleitoral, desde que comprovado que seu nome consta da lista entre os candidatos escolhidos pela convenção, para que ele tenha o seu registro deferido. A partir daí, o Tribunal Regional Eleitoral, ou no caso das eleições municipais, a primeira instância da Justiça Eleitoral, publica um edital com o rol dos candidatos que serão os candidatos nas eleições. A partir desse momento, abre-se o prazo de 5 dias para proceder partido, coligação, candidato ou mesmo Ministério Público Eleitoral a chamada impugnação ao registro de candidatura, que vem a ser uma ação que está prevista entre o artigo 3º e o artigo 14 da Lei Complementar 64/90, que foi alterada, e todos nós sabemos, pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a famosa Lei da Ficha Limpa. Então, nesse caso, nós temos a Lei da Ficha Limpa influindo diretamente nas eleições e influindo diretamente na escolha dos candidatos. Após a impugnação ao registro de candidatura, o candidato que sofreu esse tipo de ação, ele tem 7 dias para apresentar a defesa escrita. Se for uma temática eminentemente e exclusiva de direito, ele deve proceder a essa defesa por meio da apresentação de documentos. Entretanto, se for necessário a dilação probatória, o candidato deverá apresentar quais são as testemunhas que ele pretende arrolar no processo. É importante dizer que no chamado processo civil eleitoral, o princípio da celeridade é muito levado em consideração, razão pela qual, após a apresentação da defesa escrita, os autos são remetidos ao Ministério Público, que tem 3 dias para se manifestar, e depois disso, os autos são levados à conclusão, e o magistrado tem mais 3 dias para proferir a sentença. Proferida a sentença, correm-se mais 3 dias para que o candidato ou quem procedeu à impugnação possa recorrer da decisão de primeiro grau, remetendo os autos assim para a segunda instância.